Estamos de volta ao Tira Dúvidas, que conta com a participação dos professores Júlio Bastos e Bruno Galvão. Lembrando que você também pode fazer sua pergunta sobre as aulas de hoje, pelos nossos canais de comunicação que estão aparecendo na sua tela. Enquanto nós recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas? O professor Júlio hoje fez uma aula interdisciplinar, não é isso, professor? Sim, Bruna. Tudo bem? Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Bruno? Sim, a nossa aula de hoje foi uma aula diferente, uma aula interdisciplinar, onde nós abordamos o DNA e uma técnica que é usada para análise desse DNA, que é a eletroforese. Vamos passar para as perguntas agora? A gente já tem uma pergunta aqui da Larissa, de Belo Horizonte. A Larissa estuda na Escola Estadual Professor Caetano Azeredo. E a pergunta dela é a seguinte, ela está no 7º ano. Poderia explicar melhor sobre tecnologia e indústria? Obrigado por sua pergunta, Larissa, não é isso mesmo? Quando pensamos em tecnologia e indústria, é bom lembrar que a indústria ela só existe por causa do desenvolvimento da tecnologia. Primeiramente, por causa do surgimento das máquinas a vapor. A indústria da forma que conhecemos, né? Porque antes, o que seria uma indústria mais primitiva, vamos dizer assim, nem sei se é o termo adequado, era muito manual. Então, você tinha a produção muito artesanal. Então, com o desenvolvimento das máquinas movidas a vapor, a indústria, então, ganhou uma grande eficiência na produção dos seus materiais, maior velocidade na produção. E depois veio ainda o surgimento da energia elétrica e do uso dos combustíveis fósseis, né? Que são combustíveis derivados de petróleo. Então, com o surgimento da energia elétrica, então, ainda no que seria o que chamamos de segunda revolução industrial e os combustíveis fósseis, essas indústrias ainda ganharam mais eficiência, mais velocidade na sua produção. E isso mudou todo o contexto e a relação de trabalho entre o empregado e o empregador, criou o que nós chamamos de proletariado, né, que são os empregados. Aí, mais para frente, criou-se leis para organizar isso. Então, a tecnologia mudou a indústria de uma forma que mudou toda a economia do mundo e mudou todas as relações de trabalho. Tamanha a importância da tecnologia na indústria. Só completando a fala do professor Bruno, como ele citou bem, as primeiras máquinas que surgiram lá na Europa, no século XVIII, surgiram com esse objetivo, de substituir o trabalho artesanal, principalmente na fabricação de tecidos e na extração de minérios, do carvão. As primeiras máquinas térmicas tinham esse objetivo inicial, de substituir pessoas para você ter uma maior produção. E com o passar do tempo, essas máquinas foram ficando mais eficientes. Como o professor Bruno foi muito feliz em sua colocação, nós tivemos a primeira revolução industrial lá no século XVIII, depois uma segunda revolução industrial já na segunda metade do século XIX, com os motores elétricos, e hoje nós estamos falando aí, na atualidade, de uma quarta revolução, que seria a inteligência artificial, a internet das coisas. São tecnologias que surgiram de forma definitiva. Hoje, nós, enquanto sociedade, nós não conseguimos imaginar como seria viver desde a hora que a gente está acordando até a hora que a gente vai dormir, sem o uso da tecnologia para diversas tarefas. Não falo apenas da indústria, falo do nosso dia a dia mesmo. Você, quando está assistindo a gente aí do outro lado da tela, com a televisão ou pelo smartphone, isso surgiu graças a revoluções tecnológicas, graças à evolução da indústria, a um processo de robotização, dos fabricações de componentes, de colocação de componentes numa linha de produção de um aparelho. Então, tudo isso são desenvolvimentos tecnológicos que vieram a contribuir para o desenvolvimento industrial. Vamos para mais uma pergunta? Uma pergunta do 3º ano. Como os fragmentos de DNA se movem na placa de agarose? Bom, isso tem a ver com a nossa técnica de eletroforese, que nós falamos na aula interdisciplinar. Esse processo ele acontece por causa da atração que a molécula, ou melhor, o fragmento do DNA que foi depositado na cuba, ele vai ser atraído, pois essa molécula tem uma polaridade, ela não é neutra, ela é eletricamente negativa. Então ela se move através do gel de agarose devido a uma atração elétrica produzida pelo circuito que é montado. É interessante o seu comentário, porque você falou que a molécula de DNA ela tem uma característica
de carga negativa, né? Geral. Aí entra um pouco na parte da química, que a professora Débora é excelente nisso. E aí é importante lembrar aqui, só complementando, você disse muito bem, que como ele tem a carga negativa, esse gel de agarose, que é um gel de uma espécie de açúcar, vai permitir, ele é como se fosse, pensa num angu, que é mole, que vai permitir uma molécula passar ali, não é uma barreira que impede essa movimentação, não é, professor Júlio? E lá na outra ponta, aqui de uma ponta desse gel está o DNA, que é carregado negativamente, né, parcialmente, e aqui na outra ponta tem está produzindo carga elétricas, carga elétricas não, né, está produzindo ali uma polaridade positiva e, como a gente sabe, igual quando você tem um ímã, né, o positivo atrai o negativo e vai criar essa movimentação do DNA no gel de agarose. Vamos ler mais uma pergunta aqui no telão. Uma pergunta do 9º ano. Como é feita a clonagem de um animal? Ok. Eu acho que se eu usar o quadro, vai ajudar o aluno a entender melhor. Bom, vamos pensar aqui da seguinte maneira. Nós temos aqui a célula de um animal que você deseja clonar. E aqui está o núcleo, e lembrando que aqui no núcleo, aqui está o DNA. Bom, então você tem um núcleo de um animal, foi o caso da ovelha Dolly, famosa ovelha Dolly. A ovelha Dolly, ela foi clonada dessa forma. Você tem uma célula da ovelha Dolly, e aí você pega um óvulo de uma outra ovelha. O óvulo também tem núcleo, tá? Quando ele tem um núcleo lá com a metade dos cromossomos, quando um espermatozoide entra, aí você vai ter pares de cromossomos. Mas não é tanto o que vem ao caso. Você retira o núcleo aqui desse óvulo. Você retira o núcleo desse óvulo. E aí você vem com o núcleo dessa célula aqui e coloca lá dentro do óvulo. Então agora você tem um óvulo completo e com um núcleo que já é 2N, um núcleo que tem pares de cromossomos. E o óvulo é uma célula especializada nesse desenvolvimento do embrião. Esse óvulo agora, que ele vai ter um perfil de óvulo fecundado, ele vai gerar uma massa de células. Uma massa de células até formar um embrião. E esse embrião pode ser implantado no que nós poderíamos chamar de tem aquela história de mãe de aluguel, né, barriga de aluguel. E aí você vai usar uma barriga de aluguel de uma ovelha. E aí aquela ovelha ali, então, vai ser implantado no útero dela esse embrião. E esse embrião, então, ele vai ser a cópia idêntica da ovelha, geneticamente idêntica da ovelha que cedeu essa primeira célula, cedeu esse núcleo da célula dela. Essa é a ideia da clonagem aí de um animal, por exemplo, a ovelha Dolly. Muito obrigada, professor. Vou apagar aqui para a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Uma pergunta do 3º ano. O que determina a velocidade de movimentação dos fragmentos de DNA através do gel de agarose? Bom, para a gente poder responder essa pergunta, a gente pode usar inclusive a física mesmo, clássica do 1º ano, porque a gente pode pensar da seguinte maneira. Imagina que você tenha 2 carrinhos de supermercado, um vazio e outro completamente cheio de mercadorias. Ambos inicialmente em repouso, e você aplica a mesma força nesses 2 carrinhos. Qual deles vai desenvolver uma velocidade maior após um certo tempo? O carrinho vazio ou o carrinho cheio? Parece óbvia a resposta, não é, aluno? É o carrinho mais vazio que vai desenvolver uma velocidade maior e também faz se deslocar num percurso mais longo. É exatamente a mesma lógica que a gente aplica na técnica de eletroforese. Quando você submete aquele fragmento de DNA ou aqueles fragmentos de DNA a uma diferença de potencial para eles poderem se movimentar por aquela estrutura gelatinosa, os fragmentos menores, por possuírem menor massa, eles vão se movimentar numa distância maior do que os fragmentos maiores. Então, basicamente, é uma correlação que existe entre tamanho e deslocamento. Quanto maior aquele fragmento, maior será a massa. Maior sendo a massa, mais difícil vai ser para aquela partícula se movimentar dentro da estrutura. Se a molécula ou o fragmento for pequeno, tem menor massa. Menor massa,
vai possibilitar um deslocamento maior. É simples assim. Muito obrigada, professor. Nós recebemos agora a pergunta do Giovanni Gabriel. O Giovanni está na Escola Estadual Professor José Américo Barbosa, em Mato Verde. Está no 9º ano. A pergunta é a seguinte: explique as células troncos, por favor. Obrigado por sua pergunta, fico feliz com a sua participação. Bom, apesar de eu não ter tratado especificamente na minha aula falando assim, células tronco, muito do que foi falado ali envolvia células tronco. As células embrionárias, que eu acabei de explicar na questão anterior. Quando nós pensamos em células embrionárias, formação do embrião, nós estamos pensando ali em células capazes de se transformar em qualquer tipo de célula, porque todo o nosso corpo veio de um embrião, né? E daquelas células embrionárias. Mais do que isso, daquele primeiro zigoto, quando você tem a fusão do espermatozoide com o óvulo, você tem apenas uma célula e um tipo de célula só formar células depois, e se dividindo, diferenciando em células do coração, células do fígado, células que formam seus olhos, células da pele, células dos ossos. Imagina o quão essa célula é capaz de se diferenciar. Então, quando pensamos em células tronco, pensamos em células capazes de se diferenciar em vários tipos celulares. Aí nós temos células que são totipotentes. Quando a gente fala totipotente, quer dizer que ela pode se transformar em qualquer variedade de célula. E temos as células tronco que não necessariamente são capazes de transformar em qualquer tipo de células, mas em muitos tipos de células. Mas em ambos os casos nós temos o que chamamos de células tronco. Professor Bruno, vou fazer mais uma pergunta para você. Agora a pergunta do 9º ano. A clonagem pode ocorrer naturalmente? Bom, entre micro-organismos, sim, é a forma, por exemplo, que uma bactéria se reproduz. Uma bactéria, então, você tem uma célula, essa célula ela vai se dividir em duas células idênticas. Mesmo material genético, são clones, então é um processo natural. Então, as bactérias fazem isso o tempo inteiro, é a sua forma de reprodução. Vai sofrendo mitoses, né? E agora, em seres vivos mais complexos, vamos dizer assim, pluricelulares, aí a coisa não funciona desse jeito, né? Então, seres humanos, insetos, qualquer animal ou plantas, elas não vão conseguir se clonar dessa forma, né? Isso não é possível, você tem uma mistura de material genético, você tem gametas femininos, gametas masculinos, isso vai criar uma variabilidade genética de forma que o resultado disso são seres vivos com uma genética diferente, porque tem genes ali dos gametas masculinos, que estavam nos gametas masculinos e femininos. Então, nunca vai ser a cópia da mãe, nesse caso, ok? Muito obrigada. Vamos ler mais uma pergunta. A pergunta agora é do 3º ano. Qual é a função da luz ultravioleta no processo de fingerprint? Bom, essa parte do processo da eletroforese, o fingerprint, seria o pós-separação dos fragmentos do DNA, né, que você fez aquela eletrização, aí os fragmentos se movimentaram pelo gel de agarose e você tem lá toda aquela estrutura depositada em regiões diferentes do gel. Então, o que é feito ali no processo seguinte? Você coloca aquela placa do gel com as bases, como eles chamam, numa câmara que vai colocar luz ultravioleta sobre aquele DNA. Ele é preparado com um determinado tipo de corante para ser sensível a essa luz ultravioleta. E é chamado de fingerprint porque o DNA ele é uma coisa única de um ser humano para o outro. Lembra impressões digitais. Finger lembra digital, né? Então, quando você pensa na análise do DNA para fazer reconhecimento de paternidade ou para elucidação de um crime, você quer buscar alguma coisa que seja única daquele indivíduo. Então, o nome finger vem da ideia de digital. E a técnica da luz ultravioleta é para você poder ter a sensibilização dos fragmentos de DNA para você poder visualizá-los a olho nu. Porque por serem partículas muito pequenas e invisíveis, então você tem que usar algum recurso, usa-se a química nesse caso, para ter um corante que vai ser sensível àquela luz ultravioleta, que você possa depois visualizar e comparar com o material base para verificar se é o mesmo ou não. Vamos falar agora de vegetação. Nossa pergunta é do 8º ano e é a seguinte: a vegetação sozinha pode definir o clima de uma região?
Bom, o clima, para você chegar a um clima de uma região, falar que esse clima é semiárido ou tropical, são vários fatores envolvidos. Somente a vegetação não é o suficiente para definir o clima de uma região, de forma alguma. Nós temos, por exemplo, os climas de regiões que estão próximas à linha do Equador, ali entre os trópicos, você tem vários climas tropicais. Então, isso está relacionado à latitude, né? A posição daquela região em relação ao globo terrestre, ao planeta Terra ali, aonde se recebe mais sol ou não. Então, isso interfere no clima. Interfere no clima a altitude, né? Quanto mais alto um lugar, o topo de uma montanha tende a ser mais frio do que a base dessa montanha, a altitude. A vegetação ela vai entrar principalmente trabalhando em cima da umidade, por causa da transpiração das plantas. Então, elas vão permitir que aquele ambiente fique mais úmido, porque elas transpiram, liberam água nesse ambiente. E também porque o próprio sombreamento delas no solo vai ajudar também a manter uma temperatura mais amena. Então, ela tem um papel importante, mas ela sozinha não pode definir um clima. Vamos para mais uma pergunta. A pergunta do 8º ano. O que são massas de ar? Bom, massas de ar, primeiro, basicamente é ar mesmo, mas são quilômetros de ar, de uma massa de ar, ou seja, de uma grande região de ar que tem características semelhantes. Então, você tem uma grande extensão de ar aí na atmosfera, aí, né? E essa grande extensão, ela tem, por exemplo, ela é úmida e quente. Então, você tem uma massa de ar quente e úmida. Ela tem uma característica específica. Você não pode ter ali no meio daquela massa de ar, uma parte é quente, a outra é úmida, a outra é seca, a outra é fria. Não, então você não tem uma massa de ar. Para ter uma massa de ar, então, você tem uma grande extensão de gases que formam ar com características semelhantes. Ser úmida, ser quente, e essa movimentação de massas de ar pode interferir aí com as mudanças de tempo aí do nosso dia a dia. Vou ler mais uma pergunta do 3º ano. Vamos lá? Como são visualizados os fragmentos de DNA se a luz ultravioleta é invisível para os seres humanos? Ah, boa pergunta. Porque eu falei agora há pouco da impressão, né, que você vai gerar após a separação dos fragmentos de DNA. Na verdade, a luz ultravioleta é usada apenas para a sensibilização daqueles fragmentos de DNA que você colocou em movimentação. Uma vez que você sensibiliza com a luz ultravioleta aquele fragmento de DNA, ele fica ele reage, vamos falar assim, e se torna visível a olho nu. Não é que ele vai ter a cor ultravioleta, ele não vai ter isso. Você usa a luz ultravioleta para sensibilização, usando um corante, e aí aquela partícula torna-se visível, você consegue enxergar. Não é que você está enxergando ultravioleta, ele é usado apenas para fazer essa reação de sensibilização. Muito obrigada. Vamos ler mais uma? A pergunta do 9º ano. É possível fazer clonagem de seres humanos? Nossa, que pergunta linda e ao mesmo tempo perigosa. Olha, existem alguns países que as leis permitem fazer clonagens de animais, né? E, inclusive, existem empresas que vendem animais que são clones. Por exemplo, você tem um animal que você ama muito, adoro meu cachorrinho, está ficando velho. E existem empresas aí pelo mundo afora, em alguns países onde é permitido, que você pode fazer um clone daquele cachorro e a empresa você vai pagar ela vai te entregar um clone daquele cachorro, tá? Então, desde que foi feito o clone da ovelha Dolly, nós temos esse desenvolvimento, corrigimos vários defeitos, porque a ovelha Dolly, quando foi feito o clone dela, ela tinha vários problemas. Imagina você tirar a célula de um animal velho e coloca lá num óvulo para criar um clone. Esse clone, rapidamente vai desenvolver vários problemas que uma pessoa velha desenvolve. Então, esses problemas têm sido corrigidos, mas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, é possível clonar um ser humano, sim. Não é clonado o ser humano porque existem questões éticas envolvidas. Existem questões que têm a ver com a humanidade, a forma como o ser humano é, a forma como nós sentimos, a forma como nós pensamos. Não é simplesmente clonar um organismo, é clonar um ser, porque o pensamento nunca vai ser igual. Pessoas diferentes têm pensamentos diferentes. Gêmeos idênticos têm pensamentos diferentes. São pessoas diferentes. Então, são questões éticas que vão impedir que nós aí façamos o clone de um ser humano. Agora chegou a hora de mais uma pequena pausa na nossa conversa.
Participe você também do Tira Dúvidas. É só ligar no telefone 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp no 31 98295 2794. No próximo bloco, nós contaremos com a participação dos professores Vinícius e Leonora. Eu agradeço a presença dos professores que estiveram nesse bloco comigo e você, não sai daí, já já estaremos de volta.